Ela tinha 3 anos, com olhos grandes de boneca e um sorriso que podia iluminar até os cantos mais silenciosos de uma sala. Madeleine McCann era descrita como inteligente, brincalhona e cheia de vida. De férias com os pais e irmãos em Portugal, ela deveria estar segura. Em vez disso, desapareceu. E o que se seguiu não foi apenas uma busca desesperada, mas quase 2 décadas de silêncio, suspeita e perguntas sem resposta. 2 homens estão no centro deste mistério: David Payne, um amigo próximo da família, e Jerry McCann, pai de Madeleine. Um deles foi o último membro não familiar conhecido a ver Madeleine viva. O outro tomou a decisão de o enviar para o apartamento naquela noite, pouco depois das 6h30. O que parecia um pedido simples e inofensivo tornou-se desde então um dos detalhes mais escrutinados em todo o caso. Por que aquele homem? Por que aquele momento? E por que é que a verdade permaneceu enterrada por tanto tempo? Esta história não é apenas sobre o desaparecimento de uma criança. É sobre uma cadeia de escolhas, contradições e silêncios que formaram uma muralha em torno da verdade. Ao longo dos anos, os investigadores voltaram repetidamente a uma janela estreita de tempo. As horas entre as 6 e as 10 da noite de 3 de maio de 2007. Nessas 4 horas, Madeleine desapareceu, as testemunhas contradizeram-se umas às outras, e os amigos alinharam as suas histórias tão perfeitamente que parecia ensaiado. O resultado é uma cronologia que parece polida, mas estranhamente frágil, como se uma peça em falta pudesse derrubar toda a estrutura. E depois há o silêncio. Silêncio de Payne, que desapareceu da vida pública após o caso. Silêncio dos chamados Tapas Seven, o grupo de amigos que nunca quebrou as fileiras. Silêncio até de Jerry McCann, que guardou a narrativa com controle meticuloso, mas nunca abordou os depoimentos perturbadores ligados a Payne. 18 anos depois, é este silêncio que ressoa mais alto do que qualquer declaração. O que aconteceu no apartamento 5A naquela noite? Por que é que Payne enfatizou a sua versão dos acontecimentos com tal precisão robótica? E por que, mesmo após relatos de testemunhas, alertas forenses e depoimentos perturbadores, ninguém foi alguma vez acusado? Esta é a história de uma noite que mudou tudo. Uma história de conluio, controlo e, talvez, um encobrimento que durou quase 2 décadas. Na noite de 3 de maio de 2007, na tranquila localidade de Praia da Luz, os McCann instalavam-se no que deveria ter sido uma rotina de férias normal. Jerry McCann tinha uma sessão de tênis agendada nos campos do Ocean Club, uma breve hora de relaxamento, longe das constantes exigências de criar 3 crianças pequenas com menos de 4 anos. Antes de partir, Jerry fez um pedido, simples à superfície, mas assombroso em retrospectiva. Pediu ao seu amigo, David Payne, para passar no apartamento 5A para verificar Kate e as crianças. À primeira vista, foi um gesto de confiança. Um pai a pedir a um amigo para se certificar de que tudo estava bem em casa. Mas o que se seguiu levantou questões que os investigadores nunca resolveriam. De acordo com o relato de Kate, ela tinha acabado de sair do chuveiro quando Payne chegou. Madeleine, de 3 anos, juntamente com os seus irmãos gêmeos de 2 anos, sentavam-se juntos na sala de estar, de pijama, a beber leite e a comer biscoitos. Vulneráveis, sem supervisão e inconscientes da sombra escura que em breve cairia sobre as suas vidas. O momento da visita de Payne foi marcante. Ele entrou no momento exato em que Kate estava menos preparada, úmida do chuveiro, as crianças momentaneamente sem vigilância. O que deveria ter sido uma paragem casual tornou-se, em vez disso, um foco-chave na investigação. Ainda mais perturbadores foram os relatos conflitantes sobre o porquê de Payne ter ido lá, afinal. Numa versão, Jerry supostamente pediu a Payne para ver se Kate precisava de ajuda para levar as crianças para a área de lazer. Noutra, Payne alegou que apenas espreitou para dizer olá. Noutra ainda, Jerry alegadamente queria que ele perguntasse a Kate se podia estender a sua sessão de tênis. 3 pessoas, 3 explicações diferentes, nenhuma delas consistente.
Estas contradições fraturaram a cronologia. E quando questionado mais tarde, Payne repetiu a sua versão com clareza impressionante e precisão robótica. Ele enfatizou repetidamente que a visita tinha sido breve e sem incidentes. Os investigadores notaram o padrão, a sua insistência em cimentar este detalhe particular no registro. Quanto mais ele o repetia, mais soava menos à memória e mais a um guião. Em recordações genuínas, especialmente de momentos caóticos ou emocionalmente carregados, os detalhes esbatem-se. As pessoas esquecem a ordem dos acontecimentos, confundem as horas ou lembram-se de fragmentos imperfeitamente. Mas a história de Payne era demasiado limpa, demasiado polida. A forma como ele reforçava a visita das 6h30 levantava a possibilidade desconfortável de que o seu álibi não fosse uma memória, afinal, mas uma narrativa cuidadosamente ensaiada. E se foi ensaiado, a questão premente permanece: quem o ajudou a escrevê-lo? Esta não foi apenas uma visita inocente entre amigos, tornou-se um dos momentos mais escrutinados e controversos de toda a investigação. Para alguns, não foi mais do que mau timing. Para outros, foi o ponto exato onde tudo começou a desvendar-se. Olhando para trás, o que perturba muitos observadores não é apenas a visita de David Payne, mas as frágeis circunstâncias que a rodeiam. Pelo seu próprio testemunho, Kate McCann admitiu que deixou os seus 3 filhos sozinhos na sala de estar enquanto tomava banho. Madeleine tinha 3 anos, os gêmeos mal 2. A cada criança tinha sido dado um biscoito e um copo de leite, deixados desacompanhados com o risco de se engasgarem, derramarem ou vaguearem. Para uma médica treinada como Kate, essa decisão confundiu os investigadores. Foi simplesmente fadiga? Um momento de descuido? Ou algo que apontava para um padrão maior de confiança mal colocada? E depois, o timing. Payne chegou assim que Kate tinha terminado de tomar banho, apanhando-a num momento vulnerável, com 3 crianças pequenas deixadas sem supervisão. De acordo com as suas declarações posteriores, o encontro foi breve, mas Payne recordou-o com clareza invulgar, repetindo a mesma frase vezes sem conta, que foi breve e sem incidentes. A sua insistência na normalidade do momento tornou-o tudo menos isso. Por que enfatizar a falta de significado, a não ser que houvesse algo a esconder? Os investigadores reconheceram os sinais. Em muitos casos onde os álibis são fabricados, os detalhes são demasiado polidos, demasiado ensaiados. Memórias reais tropeçam, contêm lacunas, contradições, a confusão da recordação humana. Mas o relato de Payne era impecável, como se ensaiado previamente. E quando múltiplas versões da história surgiram, de Jerry, do próprio Payne e de outros no grupo, nenhuma se alinhava perfeitamente. Cada versão introduzia uma razão diferente para a visita de Payne. As contradições levantaram a possibilidade de que a verdade tinha sido enterrada sob uma narrativa cuidadosamente gerida. O que torna a visita das 6h30 mais perturbadora é o seu lugar na cronologia maior. Se Payne foi o último adulto não familiar a ver Madeleine viva, então a sua presença dentro daquele apartamento tem um peso enorme. No entanto, o seu relato e a decisão de Jerry de o enviar para lá permanecem envolvidos em ambiguidade. Por que, de todas as pessoas, Jerry pediria a David Payne? Especialmente quando mais tarde tomamos conhecimento de depoimentos perturbadores que colocaram Payne numa luz muito mais sombria. E assim, o que deveria ter sido um encontro esquecível entre amigos, um homem a verificar uma família, tornou-se, em vez disso, o foco da suspeita. O timing estranho, as histórias conflitantes e as recordações estranhamente ensaiadas convergem todas neste único momento. Durante anos, esta visita ficou como uma linha de falha no caso, dividindo a narrativa em duas. De um lado, a versão oficial, uma verificação inofensiva. Do outro, a suspeita de que algo muito mais sinistro começou naquela noite, naquele apartamento, àquela mesma hora. 2 anos antes de Madeleine McCann desaparecer, outra família deparou-se com algo tão perturbador que ficaria com eles muito depois de as férias terem terminado. Em setembro de 2005, os médicos Catherine e Arul Gaspar
juntaram-se a um grupo de férias em Maiorca com amigos, incluindo Kate e Jerry McCann, bem como David e Fiona Payne. Era suposto ser uma viagem descontraída, cheia de jantares, risos e crianças a brincar juntas. Mas uma noite tudo mudou. Catherine Gaspar recordou-se de estar sentada entre Jerry e David Payne durante uma conversa casual no pátio. As bebidas fluíam, o ambiente era descontraído, até que Payne começou a referir-se a Madeleine de uma forma que deixou Catherine gelada. Enquanto falava, fez uma série de gestos, grosseiros e inadequados. Catherine não tinha certeza do seu significado exato, mas a insinuação era inconfundível. Nas suas próprias palavras, sentiu-se chocada e profundamente perturbada pelo que acabara de testemunhar. O que piorou foi a reação de Jerry, ou melhor, a falta dela. Catherine olhou para ele, esperando algum sinal de desaprovação, choque ou desconforto. Mas Jerry permaneceu em silêncio, não mostrando qualquer objeção. Esse silêncio perturbou-a quase tanto como o comportamento de Payne. Aru Gaspar confirmou que também viu Payne fazer gestos semelhantes durante aquela viagem. Ele lembrou-se do ato como de muito mau gosto, e embora não se lembrasse das palavras exatas, a impressão permaneceu com ele. Não era apenas uma piada, e não era algo facilmente esquecido. Ambos os médicos foram claros. Este não foi um lapso isolado de julgamento. Catherine recordou mais tarde ter visto Payne repetir tal comportamento noutra ocasião, desta vez envolvendo a sua própria filha. Para Catherine, foi o suficiente para mudar o seu comportamento. Durante as férias, os pais alternavam frequentemente os deveres de dar banho às crianças. Mas depois do que viu, Catherine garantiu que David Payne nunca estaria sozinho com a sua filha. Ela disse a Aru para permanecer por perto sempre que Payne se oferecesse para ajudar. Nas suas próprias palavras, ela não confiava que ele desse banho às crianças. Estes não eram os instintos de um pai-mãe que reage exageradamente. Catherine era médica, ponderada e racional. Os seus instintos baseavam-se no que tinha visto com os seus próprios olhos. E, no entanto, ela e o seu marido não levantaram a questão diretamente com o grupo na altura. Como muitas pessoas confrontadas com comportamento inadequado em ambientes sociais, mantiveram o seu desconforto em privado. Seguiram em frente, ou pelo menos tentaram. Mas em maio de 2007, quando a notícia do desaparecimento de Madeleine surgiu, os pensamentos de Catherine voltaram imediatamente a David Payne. Antes mesmo de saber que ele tinha estado em Portugal, a sua mente pensou nele. Quando mais tarde o viu na televisão, de pé com os McCann, parte do seu círculo íntimo, o seu alarme tornou-se avassalador. 2 semanas após o desaparecimento, os Gaspar apresentaram declarações juradas à polícia no Reino Unido. Descreveram em detalhe o que tinham testemunhado. Forneceram fotografias da viagem a Maiorca e explicaram as suas preocupações duradouras sobre Payne. Não eram rumores. Eram testemunhos formais, assinados e documentados. E, no entanto, chocantemente, nenhuma ação significativa se seguiu. Payne nunca foi diretamente confrontado com as alegações dos Gaspar, nunca foi formalmente interrogado sobre elas e nunca foi submetido à avaliação psicológica. O sinal de alerta que deveria ter redirecionado a investigação foi silenciosamente ignorado. O depoimento dos Gaspar continua a ser um dos elementos mais perturbadores de todo o caso, não só porque liga Jerry e Payne anos antes do desaparecimento. Se Jerry tinha testemunhado o gesto, por que é que mais tarde confiou a Payne a tarefa de verificar a sua esposa e filhos naquela noite fatídica em Portugal? Foi negligência, negação ou algo muito mais deliberado? Se a visita das 6h30 levantou questões, o que se seguiu mais tarde naquela noite abriu um abismo na cronologia. Entre as 20h30 e as 22h, David Payne parecia ter desaparecido. Enquanto o grupo se reunia no Tapas Bar para jantar, alternando turnos para verificar os seus filhos, a presença de Payne tornou-se estranhamente difícil de confirmar. Oficialmente, ele estava à mesa. Mas quando os investigadores procuraram testemunhas independentes, pessoal do hotel, outros hóspedes, imagens de vigilância,
Não havia nada. Nenhum vestígio verificável. Durante 90 minutos, na janela de tempo mais crucial da noite, Payne estava efetivamente não localizado. Este vazio não seria tão alarmante se não se sobrepusesse perfeitamente ao momento em que se acredita que Madeleine desapareceu. Por volta das 21h, Kate supostamente verificou as crianças e descobriu que a sua filha tinha desaparecido. O pânico instalou-se. A busca começou e o caos espalhou-se pelo Resort Ocean Club. No entanto, Payne, o homem que tinha estado dentro do apartamento 5A mais cedo naquela noite, não pôde ser colocado de forma independente durante este período decisivo. O mal-estar só se aprofundou quando uma família irlandesa, os Smith, relatou o que viu às 21h55. De regresso de uma saída noturna, encontraram um homem a apressar-se pelas ruas da Praia da Luz. Nos braços, ele carregava uma menina pequena, com cerca de 3 ou 4 anos, vestindo um pijama claro e descalça. Ela parecia mole, como se estivesse a dormir, ou pior. Os Smith descreveram mais tarde o andar do homem, a sua postura, a forma como evitava o contato visual. No início, o avistamento parecia desligado. Mas meses depois, quando a família viu imagens de Jerry McCann a carregar um dos seus filhos para fora de um avião, eles ficaram gelados. Os maneirismos eram idênticos. Se o avistamento dos Smith fosse preciso, ele coloca um homem a carregar uma criança no mesmo intervalo de tempo em que Payne também estava ausente de observação independente. 2 homens, 2 cronologias que desaparecem, uma menina desaparecida. Foi coincidência? Ou foi a intersecção mais sombria das suas histórias? E depois houve o silêncio da tecnologia. Em 2007, os telemóveis rotineiramente deixavam pegadas digitais, chamadas, mensagens, pings de antenas de telemóvel. No entanto, a 3 de maio, o telemóvel de Payne não mostrava qualquer atividade. Nenhuma chamada ou mensagem durante toda a noite crítica. Numa era em que os dispositivos raramente permaneciam em silêncio, este silêncio tornou-se o seu próprio tipo de prova. Os investigadores questionaram: ele desligou-o para evitar a deteção? Deixou-o para trás para cortar o rasto? Ou foi pura coincidência que a sua pegada digital se evaporou no exato momento em que Madeleine desapareceu? Quando Payne finalmente reapareceu, não foi como uma figura paterna, frenética ou um amigo perturbado. As testemunhas recordavam-no como estranhamente composto, assumindo o papel de organizador. Deu instruções, dirigiu os esforços de busca, chegou a focar a atenção em áreas específicas, perto da piscina do resort, locais onde os cães farejadores de cadáveres viriam a alertar. A sua calma pareceu a alguns como liderança. Para outros, parecia ensaiado, quase gerencial, como se soubesse o que tinha acontecido e estivesse a guiar o caos em vez de se afogar nele. Na investigação de uma criança desaparecida, as cronologias são sagradas. Cada minuto importa, cada ação é pesada. Mas neste caso, as horas desaparecidas de David Payne e a imagem assombrosa de um homem a carregar uma criança pelas ruas escuras permanecem entre as lacunas mais perturbadoras de todo o caso. Quando os depoimentos de testemunhas esbateram-se e as cronologias fraturaram-se, os investigadores recorreram à ciência para maior clareza. O que a forense revelou foi tanto chocante quanto profundamente perturbador. Cães farejadores de cadáveres, especialmente treinados, foram levados para o apartamento 5A, o apartamento de férias onde Madeleine tinha sido vista pela última vez. Estes cães, capazes de detectar o cheiro de decomposição humana muito depois de um corpo ter sido removido, alertaram em vários locais diretamente ligados aos McCann. O primeiro alerta veio no canto do quarto onde se acreditava que Madeleine tinha dormido. A reação do cão foi imediata e focada. Um sinal inconfundível de que, em algum momento, o cheiro de um cadáver tinha estado presente lá. Um segundo alerta ocorreu na sala de estar, perto de um roupeiro encaixado no canto. A olho nu era apenas mais uma peça de mobiliário. Mas para o cão, era o rastro de algo muito mais sombrio. Os investigadores teorizaram que o roupeiro pode ter sido usado brevemente para esconder um corpo ou um objeto contaminado por um. A implicação era arrepiante.
Este não foi um rapto realizado por um estranho que entrou à força. Isso sugeria uma cena encenada, uma tentativa apressada de gerir o que tinha acontecido. Depois veio talvez a descoberta mais incriminadora de todas. O cão farejador de cadáveres alertou dentro da mala do Renault Scenic, um carro alugado pelos McCann quase um mês após o desaparecimento de Madeleine. Mesmo após semanas terem passado, o cão reagiu fortemente ao cheiro. Especialistas forenses explicaram que o odor de cadáver não é facilmente transferido. Geralmente requer contato direto e prolongado com um corpo. Como então poderia esse cheiro aparecer num veículo que não tinha estado em uso na noite em que Madeleine desapareceu? O cão detetor de sangue adicionou outra camada. Sob as telhas do chão do quarto, na área exata onde o cão farejador de cadáveres tinha alertado pela primeira vez, detetou vestígios de sangue invisíveis ao olho humano. Quando as telhas foram levantadas e amostras recolhidas, testes de ADN foram realizados. Os resultados mostraram uma compatibilidade com Madeleine em 15 dos 19 marcadores genéticos. Não o suficiente para certeza legal absoluta, mas estatisticamente significativo e altamente improvável de pertencer a outro membro da família por coincidência. O que tornou estas descobertas ainda mais perturbadoras foi a falta de entrada forçada no apartamento. Sem fechaduras partidas, sem janelas estilhaçadas, sem sinal de intruso. Quem quer que tenha deixado esses vestígios de sangue e cheiro de cadáver não tinha forçado a entrada. Tinha sido de confiança, ou já pertencia ali. E isso traz o foco de volta a David Payne. Naquela noite, além de Jerry e Kate, Payne foi o único adulto masculino com acesso verificado ao apartamento pouco antes de Madeleine desaparecer. Ele tinha estado lá dentro, sozinho com as crianças, e Kate, por volta das 6h30. Mais tarde, os mesmos espaços em que ele entrou tornaram-se os locais de alertas forenses incriminadores. A ciência não fala em absolutos, mas quando os cães reagem, quando o ADN se alinha e quando as cronologias deixam vazios, os investigadores não podem ignorar os padrões. A evidência sugeriu que o desaparecimento de Madeleine não foi um rapto limpo, mas algo muito mais complexo, e talvez muito mais perto de casa. Quando Madeleine desapareceu, o mundo esperava que os seus pais desabariam, que se desmoronassem sob o peso do luto. Kate McCann frequentemente parecia frágil em público, a voz trêmula, os olhos inchados de lágrimas. Jerry McCann, no entanto, era diferente. Desde as primeiras horas, o seu comportamento era calmo, quase calculado. Para alguns, parecia força. Para outros, parecia antinatural, até ensaiado. As testemunhas presentes nessas horas cruciais notaram-no imediatamente. Enquanto o pânico tomava conta do resort, Jerry estava composto. Não tropeçava nas palavras, nem exibia o desespero caótico que se poderia esperar de um pai cuja filha acabara de desaparecer. Em vez disso, deu um passo atrás, permitindo que Kate liderasse os apelos emocionais enquanto ele geria a situação por trás da cortina. Os observadores descreveram-no como no controlo, não em choque. À medida que os dias passavam, este padrão solidificou-se. Jerry tornou-se o guardião da informação. Contactou advogados, contratou consultores de relações públicas profissionais e garantiu que cada aparição nos meios de comunicação seguia um guião cuidadosamente elaborado. As conferências de imprensa eram organizadas com precisão militar. As perguntas que se desviavam para tópicos desconfortáveis, como as inconsistências na cronologia ou o depoimento de Gaspar sobre Payne, eram descartadas ou redirecionadas. Longe de estar sobrecarregado, Jerry parecia estar a gerir uma campanha. A criação do fundo Find Madeleine, o desenvolvimento de um website e as campanhas internacionais de sensibilização foram lançadas quase imediatamente. À superfície, estas eram as ações de pais desesperados. Mas para investigadores e jornalistas experientes, a velocidade, estrutura e estratégia levantaram bandeiras vermelhas. Parecia menos dor crua e mais gestão controlada da narrativa. Ainda mais perturbador
foi o silêncio de Jerry sobre questões específicas. Nunca abordou o depoimento de Gaspar, apesar de alegadamente ter estado presente quando Payne fez gestos perturbadores sobre Madeleine 2 anos antes. Nunca explicou por que é que Payne, de todas as pessoas, foi confiado para verificar Kate e as crianças na noite de 3 de maio. E nunca forneceu clareza sobre os seus próprios movimentos nas horas cruciais, confiando, em vez disso, nos relatos sincronizados dos Tapas 7. Psicólogos notam frequentemente que o trauma produz comportamento errático. Pais inocentes apanhados numa tragédia podem exibir confusão, explosões de emoção, ou mesmo declarações contraditórias nascidas do choque. Mas a história de Jerry era nítida, inabalável e reforçada pelo grupo à sua volta. Para alguns, isso sugeriu conhecimento prévio, que ele não estava a cambalear de luto, mas a gerir danos. O avistamento da família Smith de um homem a carregar uma criança, assustadoramente semelhante aos maneirismos de Jerry, acrescentou combustível à suspeita. Embora nunca tenha sido provado ser ele, a descrição assombrou o caso. Se Jerry sabia, ou acreditava, que Madeleine não regressaria, a sua compostura fazia sentido. Ele não estava à espera de um milagre. Estava a conter uma narrativa. Nada disto prova culpa. Mas a pergunta persiste. A calma de Jerry McCann veio da inocência ou do conhecimento? Estava ele a proteger apenas a imagem da sua família ou a proteger algo mais sombrio? O seu papel, marcado por controlo e silêncio, permanece um dos aspectos mais assombrosos deste caso. Em qualquer investigação com várias testemunhas, esperam-se contradições. As pessoas lembram-se dos acontecimentos de forma diferente. O estresse fragmenta a memória. No entanto, entre os Tapas 7, o grupo de amigos que jantava com os McCann na noite em que Madeleine desapareceu, não houve nenhuma. Os seus depoimentos alinhavam-se com uma precisão arrepiante. Cada detalhe, cada registro de tempo, cada fragmento da narrativa reforçava os outros como peças de um puzzle cuidadosamente concebido que se encaixavam. Para os investigadores, isto não era um sinal de verdade. Era um aviso. As recordações genuínas são desordenadas. Histórias perfeitas significam frequentemente ensaio. A unidade dos Tapa 7, inquestionável por quase 2 décadas, tornou-se um dos maiores mistérios do caso. Consideremos o que estava em jogo para eles. Estes não eram veraneantes comuns. A maioria eram médicos ou profissionais, pessoas cujas carreiras dependiam de reputação e credibilidade. Admitir que tinham deixado crianças pequenas sozinhas num apartamento destrancado todas as noites, enquanto bebiam e jantavam, poderia ter significado indignação pública, desgraça profissional e, possivelmente, acusações de negligência infantil. O caminho mais seguro era a solidariedade. Ao apresentar uma história de pais responsáveis que verificavam os filhos a cada 30 minutos, podiam proteger-se do escândalo, mas o silêncio vai mais fundo. Quando o depoimento da doutora Catherine Gaspar veio à tona, descrevendo os gestos inadequados de Payne sobre Madeleine em 2005, nenhum membro do grupo Tapas o reconheceu publicamente. Nem mesmo Jerry, que alegadamente tinha estado presente quando os gestos foram feitos. Ninguém perguntou: o David Payne é seguro perto de crianças? Ninguém expressou uma oscilação de dúvida. Em vez disso, o seu silêncio foi absoluto. Por quê? Alguns argumentam que foi lealdade. O laço de amigos que não se podiam trair uns aos outros. Outros acreditam que foi medo. Se um falasse, a estrutura inteira poderia desabar, expondo não só a negligência, mas talvez verdades mais sombrias. O silêncio, então, tornou-se uma forma de proteção, tanto para eles próprios, quanto uns para os outros. Existe também a possibilidade de pressão não dita. Em casos de escândalo institucional, abuso na igreja, negligência hospitalar, até corrupção policial. O silêncio surge frequentemente não de ameaças diretas, mas de um entendimento mútuo. Uma vez que o segredo de uma pessoa se entrelaça com a reputação de outra, a lealdade transforma-se em cumplicidade. Tu não me expões, eu não te exponho. É um equilíbrio frágil, mas poderoso. Os Tapas 7 mantiveram este equilíbrio de forma impecável.
sem fugas, sem desavenças públicas, sem segundos pensamentos expressos na imprensa. Por quase 20 anos, a sua história permaneceu congelada no tempo, como se o próprio tempo não a pudesse tocar. Para os investigadores, esta unidade não era uma marca de verdade, era uma muralha. Uma muralha construída pelo medo da acusação, pelo medo da ruína da reputação, ou talvez pelo medo de uma realidade mais sombria que ninguém ousou trazer à luz. E assim, o silêncio tornou-se o seu laço. Quer tenha nascido da lealdade, do medo ou da cumplicidade, ele perdurou mais tempo do que a própria busca por Madeleine. Até que um deles fale, as perguntas permanecerão. Este silêncio foi simplesmente um escudo contra acusações de negligência, ou foi algo muito mais perigoso? Um pacto para enterrar uma verdade demasiado terrível para confrontar? Quase 2 décadas se passaram desde a noite de 3 de maio de 2007, quando Madeleine McCann desapareceu do apartamento 5A na Praia da Luz. O seu rosto permanece em cartazes, o seu nome ainda evoca manchetes em todo o mundo. E, no entanto, apesar de buscas globais, investigações policiais e inúmeras reportagens dos meios de comunicação, nenhuma pessoa foi acusada e nenhuma resposta definitiva foi dada. O que resta, em vez disso, é o silêncio. O silêncio de David Payne, que desapareceu discretamente da vida pública após o caso e nunca mais voltou a abordar as acusações perturbadoras contra ele. O silêncio de Jerry McCann, que geriu a narrativa com controle implacável, mas nunca confrontou os depoimentos perturbadores que ligavam o seu amigo a comportamento inadequado anos antes. O silêncio dos Tapas 7, que apesar das inconsistências e suspeitas, nunca quebraram as fileiras, nunca se contradisseram e nunca permitiram que a dúvida se manifestasse abertamente. É este silêncio, mais do que qualquer outra coisa, que assombra o caso. A ciência levantou questões, cães farejadores de cadáveres alertaram, sangue foi encontrado, ADN sugeriu vestígios de Madeleine dentro do apartamento e até num carro alugado semanas depois. Testemunhas levantaram questões sobre a visita de Payne às 6h30, sobre o homem que carregava uma criança pelas ruas escuras de Portugal, sobre a falta de álibis verificáveis. No entanto, a cada passo, essas perguntas depararam-se com a mesma muralha: silêncio. Narrativas polidas e aparências cuidadosamente geridas. Talvez seja por isso que a suspeita nunca desapareceu. Porque quando os detalhes são demasiado perfeitos, quando as histórias são demasiado sincronizadas e quando aqueles mais próximos da verdade permanecem tão inabalavelmente silenciosos, o público instintivamente sente que algo está errado. Pessoas inocentes cometem erros nos seus relatos, contradizem-se, vacilam sob pressão. Mas aqui, por quase 18 anos, a história permaneceu intacta, rígida, ensaiada e resistente à mudança. E assim, as perguntas persistem. A visita de Payne às 6h30 foi verdadeiramente breve e sem incidentes, ou o início de algo mais sombrio? A compostura de Jerry veio da inocência ou de um conhecimento que ele nunca poderia admitir? O silêncio dos Tapas 7 nasceu da lealdade aos amigos, do medo de acusações de negligência ou da cumplicidade em algo muito pior? Até que alguém quebre o silêncio, estas perguntas ressoarão mais alto do que qualquer resposta. O mundo talvez nunca saiba o que aconteceu nessas 4 horas entre as 6 e as 10 da noite. Mas uma verdade já surgiu. O silêncio não é neutro. Protege, defende e, por vezes, condena. O rosto de Madeleine, congelado no tempo, continua a olhar de volta de cartazes e fotografias. Um lembrete de inocência perdida, de um caso por resolver, de segredos guardados por demasiado tempo. E por trás dos seus olhos reside a pergunta não dita, que nenhuma investigação ainda respondeu. Não apenas quem a levou, mas por que é que as pessoas mais próximas dela permaneceram tão silenciosas por tanto tempo? Até que o silêncio seja quebrado, o mistério de Madeleine McCann permanecerá menos uma história de desaparecimento do que de conluio, controlo e um encobrimento que se recusa a desaparecer.